Boa tarde a todos. Começamos mais um painel saúde e temos o prazer de hoje à tarde conversar sobre um tema muito importante, frequente, que é a resposta do exercício para indivíduos portadores de câncer. Para isso nós temos então o prazer de ter a professora Bianca Ramalho, que é professora de Educação Física com especialização em Fisiologia do Exercício, mestrado em Biodinâmica do Movimento e doutorado em Medicina. Professora Bianca, boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite de estar aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Professora, uma pergunta inicial para os nossos internautas é: o que é câncer? Como que o câncer se manifesta? Quais são as características da doença? O que a gente poderia iniciar uma conversa assim? Então, na verdade, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de uma evolução de um distúrbio celular, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um crescimento de células chamadas de células neoplásicas, que na verdade são células novas, com um DNA diferente do DNA daquele tecido ou daquele órgão normal. Essa célula com esse DNA diferente, ela consegue se multiplicar e se proliferar muito, aumentar muito o seu tamanho, porém ela não sofre morte, ela não morre por apoptose. Então, por isso que a tendência de um tumor, o que vai originar um câncer, é sempre de crescimento e o organismo por si só não consegue, né? Não tem muitos mecanismos de reverter esse quadro ou de combater isso. O câncer como doença, a gente tem vários tipos dele, várias manifestações que estão organizadas, na verdade, dependendo do órgão ou do sistema que está sendo afetado. Então, a gente tem como mais comuns carcinomas, e aí a gente tem, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, de pulmão, que são os mais clássicos, assim, da literatura. Mas, de uma maneira geral, é isso. São células neoplásicas que se proliferam, se multiplicam muito e que não tem uma sinalização para a morte que é efetiva. Por isso que a tendência de um tumor é dele sempre se aumentar, se proliferar. E você citou a questão que há uma alteração, uma diferenciação do DNA. Isso. E por que isso acontece? Então, na verdade, a causa inicial ainda está sendo pesquisada. Sabe-se que alguns fatores do ambiente, como, por exemplo, sedentarismo extremo, tabagismo, uma dieta muito inadequada, podem fazer uma sinalização para uma mutação de um DNA que já existe naquela célula. Então, não se sabe exatamente qual é o ponto X que vai fazer essa mutação. Mas, num determinado momento, essas influências externas de vários motivos, às vezes até influências hormonais, como é, por exemplo, o caso do câncer de mama, né, uma influência principalmente do estrogênio, faz com que essa célula mude o seu DNA e então ela comece a se proliferar de uma maneira diferenciada. Então, a gente ainda não sabe exatamente o ponto X de início, mas a gente sabe que tem vários fatores externos que vão conseguir, então, fazer essa mutação genética e a partir daí ela se prolifera sempre assim, alterada. Como você citou a questão do fator externo, e desses fatores, dois são muito importantes, né? Que é a inatividade física e o excesso de peso, obesidade. A relação desses dois é muito forte com o desenvolvimento de células neoplásicas. Se tivesse que colocar, obviamente não em peso, mas quem teria maior ou menor influência nesse processo? É mais por ser sedentário ou mais por ser gordinho? Ou a combinação dos dois é o que vale? Então, na verdade, não é só a questão de ser obeso, não é só a questão assim da obesidade. Quando a gente fala, por exemplo, da influência da dieta, o que os cientistas estão tentando comprovar é que a ingestão de comidas com alta quantidade de conservantes, emulsificantes, né, todos esses fatores, principalmente que estão nos alimentos industrializados, é que dão essa sinalização como se fosse um aumento de toxinas que o corpo está sendo constantemente agredido, e isso seria um fator muito
muito importante para gerar, por exemplo, essa mutação celular. Por outro lado, a gente tem que o exercício, ele consegue fazer benefícios e modificações que diminuem essa sinalização. Então, na verdade, seria um contrabalanço. A dieta inadequada, principalmente muito rica nesses produtos industrializados, estimularia essa mutação e essa proliferação dessas células modificadas, nessas células neoplásicas, e o exercício, por sua vez, combate, né, ou tenta minimizar essa proliferação. Então, sempre que a gente fala, por exemplo, não tenho a dieta inadequada e tenho uma atividade física, a gente tem um fator importantíssimo para prevenir que isso aconteça. Agora, não faço atividade física e consumo uma grande quantidade de alimentos industrializados, ricos nessas substâncias, aí favorece muito que essas mutações possam acontecer. Então, na verdade, é um contrapeso, assim, entre a dieta e a atividade física. Os dois têm, né, funções opostas, mas que influenciam de uma maneira muito forte na célula. Então, daria para imaginar, por exemplo, que esse indivíduo, ele, além de ter um hábito de consumir alimentos de uma maneira excessiva, então viria a engordar, o tipo do alimento é um outro ponto de contribuição para isso. É um ponto fortíssimo de contribuição. É que quando a gente vai, né, ver os estudos em obesidade, a gente tem justamente essa relação de que os obesos têm um consumo muito grande de produtos industrializados, ricos em gorduras, que favorecem justamente essa mutação celular. Então, isso está muito associado à obesidade. Mas é importante a gente lembrar que, por exemplo, tem pessoas com características individuais, genéticas, que têm uma alimentação muito inadequada e não tem necessariamente a obesidade. Também pode ser um fator de risco consumir esses alimentos de forma exagerada ou de forma muito aumentada. Não que qualquer quantidade desse alimento vá ser significativo para isso, mas sempre que ele está em excesso, o que os estudos mostram é que favorece essa modificação celular. Se a gente tivesse que comparar, então, o contraponto do exercício nisso, pensando na mulher, a questão do câncer de mama, e pensando no homem, a questão do câncer de próstata. Como que o exercício teria esse efeito protetor, tanto para a mulher, para essa questão do carcinoma, para mama, e homem para próstata? Então, na verdade, assim, a gente tem vários estudos mostrando o efeito protetor da atividade física em relação ao câncer e ao desenvolvimento. O que a gente tem? O exercício, ele faz algumas modulações no sistema imunológico que fazem com que esse sistema ele fique mais forte ou mais adaptado a reagir a essas mutações celulares, a fazer com que elas ocorram em menor intensidade e fazer com que as células que já foram mutadas, elas tenham menor chance de se proliferar. Então, o sistema imunológico se fortalece nesse sentido de conseguir, digamos assim, não combater, mas modular esse desenvolvimento desenfreado, por exemplo, de células neoplásicas que geram um tumor. Em relação, por exemplo, especificamente ao câncer de mama, a gente sabe que a atividade física está relacionada a uma modulação positiva do estrogênio como hormônio, que seria o principal estimulador desse câncer. Então, a partir do momento que a mulher faz atividade física regular, esse estrogênio ele se torna mais controlado, com menos oscilações muito intensas, e isso faz com que o câncer de mama, por exemplo, tenha uma menor chance de se desenvolver. No caso do câncer de próstata no homem, a relação também é hormonal. A testosterona também tem a sua modulação melhor feita quando o homem pratica atividade física regular, e aí a gente consegue ter uma diminuição. Eu acho que um ponto importante é esse. Falar assim, o exercício previne o desenvolvimento de câncer? Previne, mas tem que ser esse exercício regular, esse exercício contínuo. Eu vou me exercitar uma vez na vida, outra vez na morte, o exercício não consegue ter esse benefício que ele tem, essa prática contínua e programada de atividade física que consegue trazer esse efeito benéfico e profilático até do desenvolvimento do câncer. Nessa questão da ação preventiva e na questão de ser contínua, isso quer dizer então que quanto antes na vida o indivíduo tiver o hábito, esse resultado favorável de uma redução de risco futuro para câncer seria maior.
Ah, com certeza. Quanto mais cedo se inicia as alterações, as adaptações, né, os ajustes fisiológicos a essa prática, vão criando um ambiente interno muito mais saudável, muito mais propício para manter as células saudáveis, íntegras, o tecido funcionando de maneira adequada. Só que, lógico, né, a gente que trabalha também com o pessoal da terceira idade, é o que a gente sempre fala. Já que, né, não começou num determinado período da vida, antes tarde do que nunca, né? Então, a qualquer momento é possível começar e é possível ter esses benefícios. Só que, logicamente, quando se começa isso de maneira mais precoce, os benefícios e a profilaxia vão se manifestar de uma maneira muito melhor, muito mais garantida, assim, né? Digamos, entre aspas. Você citou há uns minutos atrás a questão do sistema imunológico, né? Então, a primeira pergunta que eu faria, já que ele tem uma ação importante, né, nessa relação, eu falo em sistema imunológico ou eu falo sistema imune? E porque muita gente confunde o que é sistema imunológico e o que é imune. Qual a diferença, primeiro, dessas duas questões? Então, na verdade, assim, né, quando a gente tem essas guerras de terminologia, a gente tem algumas brigas, mas, por exemplo, quando a gente fala em sistema imunológico, a gente está considerando um conjunto de fatores. Então, a gente envolve células, né, imunes da proteção, a gente envolve hormônios, a gente envolve alguns moduladores químicos, que todos vão trabalhar em conjunto, né, um mecanismo complexo, na verdade, mas em conjunto para poder fazer as funções básicas. Então, quando a gente fala a função básica de sistema imunológico, é prevenir que o organismo seja invadido por micro-organismos do meio externo. Então, por exemplo, fungo, bactérias, vírus, todos esses fatores que estão no conjunto, hormônio, célula, modulador químico, trabalham para prevenir, para evitar que o organismo seja agredido. Quando a gente fala especificamente das células do sistema imunológico, a gente tem um conjunto de células que conseguem fazer funções específicas para a manutenção tecidual. Então, a gente tem desde, por exemplo, no desenvolvimento embrionário, uma função importante dessas células, eliminando células excessivas que poderiam alterar a função de algum órgão, até depois quando a gente fala em células velhas de tecidos renováveis, por exemplo, a pele. Eu tenho células velhas que precisam ser eliminadas para que células novas consigam substituí-las. Quem vai trabalhar nessa eliminação dessas células velhas? As células do sistema imunológico. A gente tem lá decorrente do exercício. Eu vou fazer um exercício, tive microlesões no meu músculo, vou precisar reparar esse tecido. Quem vai limpar essa área para reparação tecidual? Células do sistema imunológico. E essas células do sistema imunológico, uma parte delas, a gente tem justamente a função de reconhecer micro-organismos invasores e trabalhar para eliminar esses micro-organismos. Então, quando a gente fala em imunidade, por exemplo, a gente tem aquela divisão básica da imunidade inata e da imunidade adquirida. O que seria a imunidade inata? A gente tem basicamente fatores anatômicos e fisiológicos. Então, a gente tem a pele, mucosa, a gente tem a temperatura corporal auxiliando nesse processo de defesa. E em questão de células, a gente tem principalmente as células NK, que são as destruidoras naturais. Quando a gente fala em imunidade adquirida, a gente tem principalmente as células T e as células B. O que elas fazem? Elas são extremamente específicas para um determinado micro-organismo, seja um vírus, uma bactéria. Então, elas têm o objetivo de identificar esse micro-organismo e criar uma resposta que consiga combater, que seria aquela relação antígeno-anticorpo. Eu identifico o que está errado e eu dou um jeito de conseguir eliminar isso que está dando errado no meu organismo. E como que o exercício nessas condições passaria a promover um estímulo importante no sistema imunológico? Então, quando a gente fala de atividade física, a atividade física ela pode ter respostas positivas ou negativas em relação ao sistema imunológico. Então, vamos pensar primeiro na questão positiva, visando a ideia de prevenção, ou até a pessoa que já tem um quadro diagnosticado de câncer, como que o exercício poderia auxiliar o controle? Então, vamos lá. As duas coisas. O que a gente tem de positivo comprovado cientificamente?
Exercícios que são feitos principalmente com a característica moderada, então que não são exercícios exaustivos, eles conseguem ter uma sinalização positiva no sistema imunológico. Primeira sinalização positiva, aumento da atividade dessas células que a gente acabou de comentar, que são as destruidoras naturais, que seriam a nossa primeira barreira de defesa. Então já está comprovado que a atividade física ela consegue aumentar a atividade dessas células, então gera uma proteção extra para o organismo. Além disso, eles comprovaram que consegue aumentar também a capacidade fagocítica das células do sistema imunológico, que seria essa capacidade de destruição das células tanto inadequadas, quanto, por exemplo, de células relacionadas à neoplasia ou a um tumor. Então, quando a gente fala, por exemplo, da importância ou do que é benéfico em relação a quem tem câncer, uma das coisas boas e positivas é isso. A gente tem uma maior capacidade fagocítica do que eles chamam de linhagem monócito-macrófago. Então, essas células, os macrófagos, eles vão conseguir trabalhar na célula neoplásica e fazer com que a sua proliferação ou seu desenvolvimento seja menor. E isso, para quem já é portador, é extremamente interessante, porque ajuda no controle dessa doença que tende a só aumentar e só se proliferar. Agora, a questão da duração, porque você citou, então, a relevância da atividade moderada, no caso aeróbica, não é? Isso, os estudos mostram que, por enquanto, quem trabalha melhor com o sistema imunológico é o aeróbico. Agora, a questão da duração mínima da atividade e depois da frequência semanal, como é que fica essa combinação? Vamos lá, prescrição então, né? Quase isso. Receita de bolo. O que a gente tem, por exemplo, quando a gente fala assim, vamos ver o que é melhor, intensidade ou duração, o que mexe mais com o sistema imunológico. Se a gente for parar para pensar numa característica mais geral, seria o exercício que é exaustivo. Então, por exemplo, uma das coisas que traz muito na literatura com relação ao sistema imunológico é a questão da maratona. Então, que não necessariamente precisa ser de uma intensidade muito alta, mas é uma duração muito prolongada. E também pode ter efeitos negativos em relação ao sistema imunológico. Então, o que a gente tem, assim, de prescrição mais geral? Isso. A intensidade do exercício ser entre 50% e 75% da frequência cardíaca máxima, que seria nessa base aí do moderado. A atividade ser entre 20 e 30 minutos, que não seria um tempo prolongado, seria um tempo um pouco mais tranquilo. A gente tem também que pode ser até de 3 a 5 vezes por semana, porque a gente fica mais ligado ao exercício aeróbio e a gente sabe que a relação de prescrição para a saúde gira em torno das 5 vezes por semana. Então, eles falam que pode ser entre 3 e 5 vezes. O que é legal que tem de novo na literatura? Antigamente achava-se assim, o paciente está com câncer, está em tratamento de quimioterapia, um medicamento sistêmico. É um absurdo esse paciente fazer atividade física. Hoje a gente sabe que esse paciente é muito beneficiado com atividade física, mesmo estando em tratamento medicamentoso de quimioterapia. Só que a gente também sabe, por outro lado, que a quimioterapia é extremamente agressiva, então gera vários efeitos colaterais nesse paciente. Então, eu tô lá para prescrever o meu exercício e eu tenho um aluno com câncer em tratamento quimioterápico. Ele pode fazer exercício? Ele pode. Ele vai ter benefícios? Ele vai. Só que esse paciente que está em tratamento pode nem sempre conseguir, por exemplo, fazer 30 minutos de atividade de uma vez só. Perfeito. Então, aí teria que a gente fazer, vamos fracionar essa atividade, vamos fazer um mecanismo somatório, eu faço 10 minutos, depois mais 10 até dar esses 30. Então, o que antigamente era considerado absurdo, hoje é extremamente recomendado, considerando que a gente tem determinados fatores que podem ser limitantes. E mesmo com esses fatores, eu posso ter a prescrição e posso ter os benefícios. Só ajustar direitinho o treinamento. Agora, então, ficamos na frequência de 3 a 5, uma intensidade moderada e uma duração ao redor de 20 minutos, fracionando. Isso, até 30 minutos e pode ser fracionado caso o paciente o aluno, o paciente que está em tratamento de câncer, não consiga fazer isso de maneira contínua, muitas vezes devido ao tratamento, que ele está sofrendo. Ok, e considerando a radioterapia, por exemplo, que seria uma outra opção,
No caso de tratamento com radioterapia, que é um câncer mais pontual, etc., como é que fica o exercício nessa condição? Os benefícios são os mesmos, a prescrição ela é geral, independente do tratamento, mas como você mesmo falou, a radioterapia ela é muito mais local, né? Então ela é um tratamento quando a gente tem um tumor geralmente benigno, localizado, a gente consegue fazer pela radioterapia. Na radioterapia, a gente tem alguns efeitos locais, como por exemplo, vermelhidão, uma área que fica mais sensível, mais dolorida, e a gente pode ter alguns efeitos relacionados a um pouco de náusea, que é muito mais intenso na quimioterapia, por exemplo, mas o cuidado maior que teria que ter, por exemplo, num paciente com radioterapia é qual membro eu estou exercitando, por exemplo. Então, vamos supor que ele está em radioterapia no membro superior, tronco, pescoço, e eu vou prescrever o exercício aeróbio como caminhada. Então, possivelmente, ele não vai sofrer muitas alterações. Agora, eu estou com uma radioterapia em membro inferior, em pelve, que é local e que pode acontecer. Então, pode ser que seja um pouco mais difícil. Aí, cada aluno a gente vai ter que buscar as características individuais e aí adaptar. Então, para eu fazer caminhada fica difícil, mas se eu for pedalar, por exemplo, para mim é muito mais tranquilo. Entendi. Então, aí só analisar o fator individual e o tratamento individual e aí ir adaptando. Então, vai sempre específico com o aluno. O que não pode ter? Dor e mal-estar durante a atividade física, porque aí tende a ele não querer praticar mais essa atividade física, e aí todos os benefícios que a gente fala tanto que ocorrem, a gente acaba perdendo, porque para ele, na verdade, fica ruim praticar aquilo. Agora, a questão da ação do resultado do exercício, vamos dizer assim. Você faz atividade física, tem todo um ajuste. A atividade imunológica, ela é aumentada após exercício? Ela permanece quantas horas? Quer dizer, esse benefício todo do controle da modulação, ela vem depois, então? Então, vem cronicamente, na verdade, que é aquilo que a gente falou, que é a importância de fazer o exercício contínuo, de ser prática da rotina diária. Porque o que a gente tem? Durante a atividade física, isso independente da intensidade, a gente tem aumento de alguns hormônios relacionados ao estresse. E esses hormônios relacionados ao estresse, entre eles dois principais, que é o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, e o cortisol, tem uma modulação decrescente do sistema imunológico. Então, logo após a atividade física e algumas horas depois, em torno mais ou menos de 1 a 4 horas depois, a tendência desse sistema imunológico está diminuído, está mais baixo, em função da sinalização desses hormônios que aumentaram durante a atividade física. Então, por exemplo, uma coisa que se discute muito é justamente em relação ao exercício de alta intensidade. Então, o que fala-se muito na literatura? Quando o exercício é muito intenso ou muito exaustivo, como eles falam muito de uma maratona, mesmo que a pessoa já seja treinada, já seja adaptada àquela situação, o sistema imunológico ele sofre uma queda que é temporária, mas porém que é uma queda muito profunda devido ao grau de exaustão ou de estresse que o organismo sofreu. E aí isso pode ser ruim, porque nessa queda muito profunda do sistema imunológico é que a gente abre que eles chamam de período da janela aberta, então a gente abre aí um caminho maior para poder ser contaminado por vírus, é onde a gente tem, por exemplo, na literatura que eles chamam infecção do trato respiratório superior facilitado, surgimento de gripes, assim, de vírus oportunistas, que aproveitam que o sistema imunológico está um pouco mais debilitado para se manifestar. Então, a característica é assim, a modulação benéfica ou positiva existe? Ela existe, só que ela é justamente a um período maior, um exercício contínuo, uma atividade planejada. Essa atividade só aguda e principalmente quando ela está relacionada à exaustão, acaba modulando negativamente o sistema imunológico. E aí o exercício com peso, talvez para as pessoas terem um grau de estresse muscular, como é que fica isso? Vai na mesma direção? Então, na verdade, a gente tem assim, um pouco de conflito em relação ao treinamento de força e pelos próprios autores. Então, se você for buscar na literatura, os mesmos autores, eles trazem uma situação em que fala que é negativo e depois fala, não, pode ser positivo.
Situação que prevalece na literatura em relação ao treinamento de força. Não existe a mesma modulação benéfica para aumento das células destruidoras naturais, da NK. Isso não consegue ser comprovado depois que o indivíduo está em repouso, obviamente, não tem uma modulação positiva. E aí eles completam falando o quê? Descobriu-se que o treinamento de força consegue ativar mais monócitos do que o treinamento aeróbio. Só que a ativação desses monócitos, diferenciados em macrófagos, faz eles liberarem uma substância chamada prostaglandina, que vem desse trabalho das células dos macrófagos. Essa substância prostaglandina, que é liberada pelos macrófagos, diminui a atividade das células NK, das destruidoras naturais. Então, o que eles falam? O possível benefício que o exercício traria em relação a aumentar a atividade, as prostaglandinas que são liberadas minimizam esse benefício. Então, no final, acaba meio que no 0 a 0. Não que prejudique o sistema imunológico, não chega a prejudicar, mas também não tem esse fator benéfico, positivo, que o exercício aeróbio acaba demonstrando. Então, por enquanto, vamos falar em melhora do sistema imunológico especificamente, ainda a gente está prevalecendo o exercício aeróbio. Muito bem. Nós estamos chegando muito próximos ao final do nosso encontro de hoje à tarde. Eu queria, antes de encerrar, que a professora Bianca falasse o que a literatura cita hoje. Quantos artigos existem hoje na literatura com essa temática? Porque para a educação física é ainda um tema bastante inicial. O que você poderia dizer para a gente um pouquinho sobre a literatura? Então, quando a gente vai buscar numa das maiores bases de dados que a gente tem, que seria o PubMed, que abrange aí todos os países, praticamente, quem publica, a gente acaba, né, tendo nessa base de dados, a gente tem, num total, só cruzando a palavra exercício e câncer, são aproximadamente 7.700 artigos. Então, assim, coisa para ler é o que não falta. Vamos pensar em coisas atuais. Se a gente for verificar o que foi publicado de 1º de janeiro de 2013 até agora, só esse ano de 2013, a gente tem em média 193 artigos falando em relação a exercício e câncer. E aí os mais diversos aspectos são abordados, protocolos diferentes, tipos diferentes, mas a literatura agora ela está muito ampla, está muito vasta e tem crescido muito o interesse por pesquisar. Justamente pelo que a gente comentou anteriormente. Antes considerava-se um absurdo uma prática dessa, né? Era algo assim inimaginável. Hoje a gente já tem prescrições corretas e vários estudos mostrando que isso é positivo, que isso traz benefícios. Então, eu acho que assim, exatamente o que você acabou de dizer. A educação física, ela é uma área que é muito ampla, que a gente tem vários pontos para serem trabalhados. Mas tem algumas coisas que é de poder do professor de educação física realizar e a gente não realiza mais porque a gente não está tão, interagindo tanto com essas novidades. Então, por exemplo, essa área de câncer e de exercício é uma área nova, uma área que ainda a gente tem poucos profissionais que conhecem o suficiente para trabalhar, porque uma coisa que a gente tem que salientar também é que, lógico que a gente tem benefícios, só que a gente tem cuidados específicos. Então, não adianta eu falar assim, eu sei prescrever exercício, eu consigo prescrever para qualquer pessoa. Não, você tem que saber, todas essas relações que a gente comentou agora para poder prescrever de forma correta, para poder ter todos os benefícios que a gente falou sem trazer prejuízos para essa pessoa. Então, nesse sentido, aí é que o profissional tem que ler, se informar e atuar, porque é uma área que ainda está muito carente de pessoas, de profissionais que conseguem trabalhar. Então, se eu consigo estudar, me dedicar e etc., eu consigo uma área de trabalho que ainda é pouco disputada e que pode ser extremamente reconhecida, se pensando no grupo que está trabalhando. Muito bom, excelente. Eu queria ressaltar essa conversa muito agradável com a Bianca, e acho que ela é muito oportuna nesse momento, porque o programa ele vem com uma série de discussões, e a questão do câncer é um ponto importante para uma tomada de decisão, né? Do papel, da ação do professor, até pela essa riqueza da literatura.
Então, eu queria te agradecer muito, Bianca, e te desejar também muita sorte agora nessa nova etapa lá no Maranhão, né? Já que você integra agora o corpo docente da Universidade Federal do Maranhão, embarca nos próximos dias para lá. Então, foi uma briga trazer a Bianca para falar hoje conosco, porque senão nós perderíamos a chance de ter uma conversa tão agradável assim. Então, eu queria te agradecer, te desejar muita sorte, e que você continue contribuindo de uma maneira muito, muito bonita com a nossa área. Eu queria te agradecer e deixar as considerações para você fazer. Não, eu que agradeço muito o convite. Na verdade, para mim é uma honra, como eu estava te dizendo antes, né, da gente iniciar, ter um professor meu falando junto comigo, uma pessoa que me iniciou em tudo isso, que foi meu orientador na faculdade, que foi quem me deu o start inicial. Então, para mim é uma honra, de verdade, estar aqui conversando hoje. E, na verdade, a gente, né, pega tudo isso que a gente tem como base, que são de professores como você, e a gente só vai aprimorando, estudando, mas com certeza se não fosse esse início, esse pontapé, a gente não estaria aqui hoje. Então, agradeço a oportunidade, o convite, é uma honra. E queria deixar para quem está assistindo, contatos, né? O meu e-mail, que é biancaramalo, com 2 L's, @gmail.com. E aí, para quem tiver mais dúvidas, quiser orientações mais específicas, aí pode mandar o e-mail que a gente dá um jeito de ir compartilhando o conhecimento e as informações. Muito bom. Bianca, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, muito sucesso, a honra é toda minha. Queria então agradecer os nossos internautas e deixar o nosso abraço e até a próxima semana. Obrigado. Tchau. Obrigada.